A palavra do Senhor diz que Deus, o Senhor, convida o seu povo para que este povo se volte para Ele. No livro de Oséias, no capítulo 6, há algumas palavras muito interessantes, quando o profeta diz assim, da parte do Senhor: vinde, nos tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Eu gosto de pensar que Deus tem usado os tempos, os dias e os momentos da história da vida do homem para conduzir o propósito dele, que é maior, sobre nós e para nós, para fazer com que nós cheguemos até o lugar que ele tem para nós. O propósito de Deus não pode ser frustrado. O propósito de Deus na sua vida não pode ser frustrado. Em hipótese alguma, o desejo e o coração de Deus cogita a possibilidade de que ele tenha errado, porque Deus não errou quando ele pensou e planejou você. E nesses dias em que nós estamos vivendo, dias de tantas incertezas, um tempo de tantas incertezas, algumas coisas têm me chamado muito a atenção. Não apenas como um cidadão comum, como alguém que vive nesta cidade, como alguém que tem um trabalho, como alguém que lida com pessoas. Mas o que me tem chamado a atenção é o comportamento das pessoas, o que as pessoas têm externado, o que as pessoas têm colocado para fora, aquilo que está perceptível aos nossos olhos, compreensível aos nossos ouvidos, ao alcance das nossas mãos, muitas e muitas vezes. Isso tem me chamado a atenção. E eu quero chamar a sua atenção neste dia para um assunto que há algum tempo atrás conversamos, e eu quero, com uma nova roupagem, uma nova cara, trazer este assunto mais uma vez e poder falar a você e ao seu coração. Colocar a alma em ordem. Como nós podemos fazer isto? Há tanta necessidade de reflexão sobre este tema. E todas as vezes que falamos em colocar alguma coisa em ordem, quando falamos em colocar a nossa alma em ordem ou qualquer outra coisa, somos levados a pensar no caos, somos levados a pensar na desorganização, somos levados a pensar na desordem, naquilo que está bagunçado, aquilo que está desestruturado, aquilo que está caído, quebrado, sem aparência, sem expressão que possa transmitir vida de alguma forma. E voltar os nossos olhos à palavra de Deus é o que nós recomendamos. No livro de Gênesis, no capítulo 1, no início de todas as coisas, o texto diz, Gênesis 1 e 2, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. E diz o texto, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Quando nós lemos estes 2 primeiros versículos do texto bíblico, início de tudo, no Gênesis, na criação de todas as coisas, a palavra que traduz esse texto é caos, desordem total. Havia um caos em tudo que era matéria. E Deus então toma uma decisão. Deus começa a colocar as coisas em ordem desde o princípio. Deus é um Deus organizado. Deus organizou todas as coisas, a terra, os céus, o firmamento, cada coisa nos seus devidos lugares ou no seu devido lugar. E Deus é perito, então, em colocar as coisas ou o caos existente em ordem. Fez assim lá no início de todas as coisas, e Ele faz o mesmo com a minha vida, com a sua vida, com a história do homem nos dias de hoje.
Ao longo da história do homem e em toda a narrativa bíblica, nós aprendemos em como Deus se tornou um perito consertador de gente. Eu gosto desta expressão, consertador de gente. Eu ouvi há muitos anos atrás de um amigo, de um casal de missionários que trabalham numa tribo na Amazônia, e eles estavam trabalhando na tradução da Bíblia, do Evangelho de Lucas para aquela etnia, e aprendendo a língua e conhecendo o idioma, ele então procurou uma palavra que pudesse traduzir o Deus que pode transformar o homem, o Deus que poderia consertar o homem, o Deus que poderia dar uma vida nova a este homem. E a tradução encontrada dentro daquela língua foi: Deus é o consertador de gente. Consertador? Sim, fomos estragados. Nós, eu e você, toda a raça humana, fomos estragados, danificados, afastados de Deus por causa do pecado que um dia entrou. Nós, a princípio, fomos criados perfeitos, eu e você. Mas desde o momento que nós decidimos andar por nós mesmos, eu e você nascemos então, ou passamos a nascer com um defeito de fabricação. O nosso DNA foi danificado. O gene que foi transmitido dos nossos pais para nós, de nós para os nossos filhos, este gene foi danificado. O gene do pecado entrou. E uma vez que este gene entrou, então a morte, a destruição e a tristeza começaram a destruir e a fazer males e mais males, geração após geração. Quando voltamos os nossos olhos para o cenário em que nós estamos vivendo, no contexto em que nós estamos vivendo nos dias de hoje, e eu disse, é uma reflexão em observação, ouvindo pessoas, conversando com pessoas, falando com pessoas. Neste cenário que nós estamos vivendo uma crise de saúde pública, vez por outra estamos falando sobre isto aqui. De uma forma cruel e perversa, temos sido bombardeados com notícias catastróficas diariamente divulgadas pela mídia, manhã, tarde, noite. Por outro lado, nós vemos a ineficiência dos governos, do mundo científico, em dar uma resposta. Qual é o resultado disso? Temos uma crise de saúde pública, mas uma nova crise está se levantando, e esta talvez seja um caso muito mais sério, uma crise de saúde emocional e saúde mental. O quadro ou os números que temos percebido, os números que nós temos ouvido sobre a saúde emocional, sobre a alma das pessoas, são assustadoras, é preocupante. Fatores desconhecidos com o que nós estamos vivendo potencializam muito o medo, a insegurança, as dúvidas, o sentimento de impotência e incapacidade diante do incerto. O que isso produz? O que isso tem gerado no coração de muitas pessoas? Ansiedade, estresse, coisas que nesses últimos meses, 3, 4 meses, mais que dobraram segundo as pesquisas divulgadas. Um aumento de 90% no número de pessoas depressivas, na mesma proporção, pânicos, e nós vamos perceber a alma e a saúde emocional das pessoas comprometidas cada dia e cada dia mais. Os sintomas psicológicos mais comuns que nós percebemos nas pessoas no nosso dia a dia é a apreensão, o medo, a angústia, a inquietação. Muitas pessoas relatando de insônia, dificuldades de concentração, incapacidade para relaxar e descansar, aquela sensação de estarmos no limite, vou estourar e não suporto mais, a preocupação excessiva com o futuro, pensamentos catastróficos, dentre outros e outros sintomas tão presentes na vida da nossa sociedade. Quais são as pessoas mais afetadas? Quando nós observamos, nós vamos ver pessoas idosas, especialmente as pessoas mais idosas, e desses grupo de idosos, mulheres, e não somente as idosas, mas mulheres de um modo geral, crianças.
E aquelas pessoas com uma predisposição já com as questões emocionais. Mas eu quero nesta hora fazer uma pergunta: e Deus? Qual é o pensamento de Deus? Ele de alguma forma vem e diz assim para mim e para você: não temas. Ele vem e diz para mim e para você na sua palavra: descanse. Ele vem e diz para mim e para você: escute, confie, espera. Todas estas coisas vocês vão entender, você vai perceber, e você vai entender que elas vão passar. É como se disséssemos: no panic, não se assuste, não se atemorize. O texto de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, Paulo falando à igreja de Efésios, nos versículos 15 e 16, Paulo diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Paulo está nos ensinando a sermos diligentes, cuidadosos. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Como nós devemos viver? Nós não podemos viver de forma insensata. Nós precisamos buscar o equilíbrio de todas as coisas, precisamos ter a correta e a exata compreensão daquilo que Deus tem para nós nesses dias, para a minha vida, para a sua vida, para a vida de toda a nossa sociedade. E uma das coisas que nós observamos e sabemos é que Deus nos dotou com capacidade de pensar, Deus nos dotou com a capacidade de nos emocionar, Deus nos dotou com a capacidade de querer, de ter a vontade. Isso faz de nós uma personalidade. E estas coisas compõem ou nos dá a segurança de que Ele nos deu uma alma. Esta coisa que nos liga ao espiritual, mas que conecta também às coisas materiais, a este mundo visível, material. Essas características faz de mim e de você uma pessoa, faz de nós uma personalidade, assim como Deus é uma pessoa, uma personalidade. Nós, eu e você, nós também o somos. E eu quero então neste dia convidar você para que juntos pudéssemos meditar em colocar a alma em ordem, mas tomando como base o texto do Salmo de número 42, quando o texto sagrado nos fala sobre buscar a Deus, ouvir a Deus, de um tempo de muitas e muitas batalhas e dificuldades na vida de um homem de Deus. E eu gostaria que você pudesse ter este texto diante dos seus olhos nesta hora. Diz assim a palavra: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria, de ação de graças, entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que estás assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso, de ti me lembro, desde a terra do Jordão, nas alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Um abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esquecestes de mim?
Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Versículo 11. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Esse é um dos textos mais lindos, e este é um dos textos mais expressivos da alma de uma pessoa humana. Pouquíssimos textos na Bíblia um homem expressa os seus sentimentos, as suas paixões, os seus medos, os seus temores, como nós encontramos neste texto. E quando nós voltamos os nossos olhos para este texto, Davi escreve este salmo. E embora muitas pessoas achem que este salmo seja dos filhos de Coré, na verdade, a grande maioria dos autores estudiosos dizem que este salmo é um salmo de Davi, composto por Davi e entregue à família de Coré, ou Corá, que eram levitas, que ele mesmo haviam separados para servirem com a música na casa do Senhor. Mas as expressões deste salmo são muito interessantes, elas são muito intrigantes. E quando nós paramos e refletimos e meditamos em palavras, como elas são colocadas para nós, uma das palavras e expressões que nós percebemos, como no versículo 1, como a corça anseia por águas correntes. Uma outra tradução diz, como a corça suspira, eu anelo, eu desejo as correntes das águas. No versículo 2 ele usa a expressão, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. É algo sedento, é algo que eu estou buscando, algo que eu não posso prescindir em hipótese alguma. Eu não tenho como viver sem esta água da vida. Eu não tenho como abrir mão deste alimento, ou deste alimento fundamental para a minha existência. Ele diz, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. No versículo 4 ele usa uma expressão, quando me lembro destas coisas, choro angustiado. E ele está falando de toda uma história pregressa do seu passado, de quando vivia, foi consagrado rei, e agora como rei ungido, ele agora é perseguido pelo seu opositor, caçado, como alguém sem valor, e ele se lembra de tudo que perdeu, de tudo que deixou para trás, e ele diz assim, quando me lembro destas coisas, eu choro angustiado. E a expressão angustiado fala, eu choro a minha dor, eu choro aquilo que me aprisiona, eu choro aquilo que roubou ou tirou de mim a alegria, o prazer e o contentamento. No versículo 5 ele usa uma outra expressão e faz uma pergunta para si mesmo. Ele indaga a si mesmo, ele diz, por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? São questões pessoais, são os questionamentos da alma, são os gritos da alma. E muitas vezes esses gritos são gritos silenciosos, são gritos adormecidos ou silenciados pela dor. Mas ele grita e ele se angustia. Por que você está tendo esse choro tão angustiado? E no versículo 6 ele diz, a minha alma está profundamente triste. Meus queridos, quando nós abrimos a nossa alma, quando nós permitimos estar realmente na presença daquele Deus que tem o poder e a capacidade de tratar e curar a minha vida e a nossa história, algumas coisas começam a acontecer. A nossa alma se expressa de múltiplas formas. Eu e você, a nossa vida, a nossa alma. Mas a palavra
nós falarmos, o falar, o verbalizar, o exprimir-se, sem dúvida nenhuma é a mais importante de todas elas. Todas as vezes que alguma coisa está angustiando a minha alma, todas as vezes que alguma coisa acessou a minha alma, todas as vezes que a minha alma foi acessada de alguma forma, todas as vezes que nós somos tocados de alguma forma, quer por coisas boas, quer por coisas más, todas as vezes que de alguma forma fomos tocados, nós precisamos expressar aquilo que foi, o que nos alcançou. E uma das formas mais lindas e belas e pensadas pelo nosso Criador foi a nossa fala, a nossa palavra, o nosso verbalizar e o nosso exprimir. Palavra, palavras, palavras, palavras. Quando voltamos os nossos olhos e pensamos nisso, nós vamos descobrir que todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus. Diz o texto de Gênesis: haja sol, haja lua, haja separação de noite, trevas. E num dado momento, então, Deus nos molda com barro e sopra em nossas narinas o fôlego de vida. E nós vamos perceber que a partir daí, Deus passa a se relacionar conosco através da palavra. Ele fala, nós somos ouvidos, nós falamos e Ele nos ouve, e Ele fala e nós podemos ouvir. Mas a Bíblia diz que num dado momento esta comunicação fora interrompida. Daí a necessidade do sacrifício. E aí a palavra vem e diz: se nós confessarmos os nossos pecados, nós somos perdoados. O que é isso senão palavra? O perdão vem através da confissão. Se nós cremos nos nossos corações e confessarmos com os nossos lábios, diz Paulo aos Romanos no capítulo 10, nós seremos salvos. Quando nós temos uma demanda com alguém, a Bíblia nos ensina a estar com ela, a confessar, a pedir perdão, a liberar e sermos liberados. Fazemos os acertos, mas nós sabemos também que através das nossas palavras nós provocamos muitos desacertos, muitos desencontros, muitas feridas, muitos distanciamentos, muitas rupturas na nossa vida e na nossa história. E é isso que a palavra produz. E é neste contexto e nessa reflexão, para nós colocarmos a nossa alma em ordem, nós precisamos aprender e entender que há caminhos para que isso aconteça. Cada um sabe como funciona. Deus nos fez diferentes uns dos outros. E para nós colocarmos a alma em ordem, não existem atalhos. Não existem atalhos para colocar esta alma adoecida em ordem. Colocar esta alma em ordem é um caminho de descobertas, é um caminho de conquistas pessoais, em que eu me permito abrir, em que eu me permito diante de Deus derramar o meu coração. Eu me permito dizer: eu estou adoecido, eu estou enfraquecido, eu estou cansado, existe alguma coisa que não vai bem na minha vida e eu preciso me permitir a isso, reconhecer tais coisas na minha vida para que eu seja curado, para que eu seja restaurado. Entender o que nós somos, o que você é em Deus. Esta é a primeira coisa que eu quero colocar. Entender o que você é em Deus. O salmista usa uma expressão comparativa. E ele diz assim: como a corça suspira pelas correntes das águas. Como a corça busca as correntes das águas. Como a corça anseia pelas correntes das águas. Ele diz assim: eu sou como esta corça, ou cervo em outra tradução. Eu sou como esta corça. E o que esta corça é? Esta corça era um pequeno animal de pequena estatura, um animal com característica migratória, muito arisco. Os estudos mostram isso. Ele tinha e tem um olfato privilegiadíssimo, capaz de
sentir o cheiro das águas a muitos e muitos quilômetros de distância e a muitos metros de profundidade, tamanha capacidade de percepção olfativa em busca destas águas. E uma vez sedenta, esta corça busca por água, e quando vê a possibilidade de saciar a sua sede, se percebe um desespero, e ela ansiosamente, desesperadamente busca saciar a sua sede. Davi olha aquele animal tão presente naquele cotidiano, e ele diz: eu sou como esta corça em busca de água. Eu estou sedento, não por esta água que alimenta o corpo, mas eu estou sedento por Deus que dessedenta a minha sede. Eu estou sedento pelas coisas de Deus. Mas uma das coisas que se observa nesta característica desta corça, diferentemente de muitos outros animais domesticáveis, criados, a corça não suporta confinamento. Sabe o que é estar confinado? Você coloca um gado dentro de um curral, e aquele gado então é conduzido daqui a pouco para um corredor, para o abatedouro. A corça não suporta este tipo de vida, ou essa condição imposta. Ela não aceita confinamento. Ela tem características de liberdade migratória. Ela está numa época, no inverno num lugar, no verão em outro, no outono, então ela vai migrando. E Deus nos fez livres, Deus nos fez para estar livres sobre a face da terra. Deus não aceita e não pensou para mim e para você que nós fosse colocado em nossas vidas limites, grades, cercas, que pudesse nos impedir, nos coibir de ir e de vir. Deus quer que eu e você sejamos realmente livres, verdadeiramente livres. Colocar a alma em ordem requer a quebra de cadeias, algemas e grades que te levam para este abatedouro. E será que você percebe que muitas e muitas vezes você tem sido manietado, amarrado, aprisionado? Isso não é uma condição física. Não estamos falando de estarmos ou sermos cerceados da nossa liberdade, de ir e de vir. Nós estamos falando de um cerceamento psíquico, emocional, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, de poder olhar para uma pessoa e me relacionar, de poder estar em todo e qualquer ambiente, de poder pensar a minha vida e a minha história e dizer assim: escute, o que está acontecendo comigo tem alguma implicação ou reflexo daquilo que foi ontem, anteontem, na minha vida passada, no que foi, no meu passado, seja o que for, não na minha vida passada, mas no meu passado, que se detalhe, observe-se isto. Mas uma das coisas que a gente observa, e eu quero perguntar para você: como está a sua alma? Vive a sua alma? Davi fugia do seu inimigo. Ele estava distante daquilo que mais amava, a sua cidade, a cidade do Senhor. Ele fugia para preservar a sua vida e teve que distanciar-se do templo, da casa do Senhor. O texto diz claramente da tristeza que ele tinha, da saudade que tinha, porque nas procissões, nas celebrações festivas, ali na cidade do Senhor, das festas alegres que ele conduzia, ele expressa saudade de um tempo que se passou, coisas boas aconteceram. Embora as marcas das lutas, das perseguições também estavam presentes na sua história, mas agora ele toma uma decisão e ele derrama o seu coração, ele expressa a sua alma de uma forma muito simples, muito sincera e muito verdadeira. Eu acho tão interessante a forma como Deus trata e a cura da nossa alma. Ele fez com os tempos da nossa história, ou fez com que os tempos da nossa história se reconectassem, se reencontrassem. E voltar os nossos olhos para este texto nos mostra isso de uma forma tão clara.
E via de regra estamos falando sobre isto. Deus tem um propósito de que você seja curado, curada, de que você seja sarado, que você seja sarada, de que você seja transformada. A ideia de Deus não é apenas que você ouça a Bíblia, que você leia a Bíblia, que você esteja numa igreja cantando. A ideia de Deus não é que você esteja apenas dentro de uma igreja servindo no ministério, sendo voluntário aqui e acolá. Mas o pensamento de Deus é que você participe de uma comunidade, seja ela qual for, genuinamente evangélica, cristã, verdadeira, mas que você seja um homem, uma mulher sarada, transformada, tenha o seu coração verdadeiramente transformado pela graça, sarado na sua história, sarado nas suas emoções, fortalecido no seu espírito. É o pensamento de Deus, este é o desejo de Deus. E voltar os nossos olhos para este texto, nós vamos ver mais uma vez Deus mostrando e dizendo para nós assim: escute, há um passado, e esse passado ele é tão importante quanto o seu presente. Como assim? Ele diz assim num versículo, falando do passado: quando me lembro destas coisas, choro angustiado. Eu quero que você pare e pense por um instantezinho. Escute, por que você está vivendo o que está vivendo? Como está a sua alma? Vive a sua alma hoje, aqui, agora? Davi expressa, e o texto nos mostra claramente, dizendo assim: quando me lembro destas coisas, choro angustiado. É a minha vida, é a sua vida, é esta história que Deus quer tratar. Sabe, nós vivemos dias em que as pessoas fazem e não sabem por que estão fazendo. Nós vivemos dias em que as pessoas comem, mas não sabem o que estão comendo. Hoje nós estamos numa época, por conta desta chamada pandemia, nós estamos com tantas e tantas informações, nós estamos com tantas ferramentas, tantas palavras, nós acessamos a internet, nós temos N canais, com muita coisa postada, nós temos muita palavra, nós temos muita informação, como ouvi de uma ovelha esta semana. Nós temos muita informação, mas nós não temos tido revelação de Deus para a vida pessoal de cada um de nós. Informação é muito bom, informação é necessário, mas a revelação, o que Deus quer, o que Deus pensa para a sua vida, é muito mais importante do que qualquer outra coisa que diz respeito a você ou neste mundo que você está vivendo. E quando nós olhamos para esta história, Davi disse assim: quando eu olho, quando me lembro destas coisas, eu choro angustiado. E de novo, mais uma vez, quando este passado, quando eu e você, quando a sua história não está perfeitamente conectada com aquilo que Deus quer para você, você vai ver uma repetição de coisas, e muitas vezes de coisas fracassadas na história. Davi disse assim: quando me lembro destas coisas, eu choro angustiado. E olha que a angústia dele era porque havia perdas. Ele chorava, sim, a saudade do templo, a casa de Deus, a presença de Deus. Mas você vai perceber ao longo desta história que todo aquele contexto foi alguma coisa que causou muita tristeza e dor para ele. Não era o desejo dele. E eu tenho certeza que não é desejo seu. Está muitas vezes na condição de tristeza e angústia, angustiado e com a alma ferida e abatida. Ele olha para o seu presente. Se ele olha para esse passado de angústia, agora no seu presente ele diz assim: a minha alma tem sede de Deus. É aqui agora que eu tenho sede de Deus, do Deus vivo. E ele faz uma pergunta: quando poderia entrar para apresentar-me a Deus?
Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Esta pergunta que Davi faz, onde está o seu Deus? É uma pergunta que ele poderia ouvir, estivesse ouvindo, mas é uma pergunta para ele mesmo, porque as pessoas que o perseguiam sabiam que ele era um fugitivo, ele tinha necessidade. E nós, e você aqui hoje agora? Onde está o seu Deus? É a pergunta que nós ouvimos. Este passado, este presente. Mas Davi não se contenta com esta história de opressão e de angústia. Ele conhecia Deus. Ele sabia que a sua alma estava abatida. E eu pergunto de novo, como está a sua alma? Vive a sua alma? Talvez pudesse perguntar a Davi naqueles dias. Mas ele olha para aquele passado, ele olha o seu presente, as coisas não estavam bem, não estavam boas, mas ele fala e diz de alguma coisa profética, ele estava dizendo de uma convicção, de uma esperança viva que ele tinha. Ele diz assim: ponha, ó minha alma, a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Olha, ele sabia, tinha certeza, tinha convicção de que aquele momento passaria. Ele disse assim: não fique preso ao passado, não esteja agora aprisionado neste presente, ainda que ele seja verdadeiro e real, esteja sendo vivenciado, mas você tenha certeza de que você vai poder viver e você vai desfrutar, porque ele é o seu Salvador. Davi disse assim: ele é o meu Salvador, eu ainda vou louvar ao Senhor. Eu amo essas histórias, eu amo esta palavra, e eu repito, não existem atalhos para colocar a alma em ordem. Num dado momento da sua vida, Davi percebeu que estava sendo levado para a morte. Ele não estava aprisionado, ele não estava sendo manietado, ele não estava, em hipótese alguma, acorrentado, algemado, mas ele estava sendo levado para a morte, pela sua própria escolha e decisão. Como assim? Como alguém pode ir para a morte? Vai para a morte sem que se perceba, se caminha para a morte sem que se entenda, se caminha para a destruição sem que esteja atento, se é levado, muitos são levados para a destruição sem que se apercebam disto. E Davi estava num dado momento da sua história sendo levado à destruição, por que não dizer a autodestruição? Porque Davi havia cometido um delito sério, um pecado terrível. E o texto sagrado diz que ele oculta aquela prática, aquele pecado. E todas as vezes, ou quase sempre, que nós percebemos a alma enferma, invariavelmente, todas as vezes que nós percebemos uma alma adoecida, todas as vezes que percebemos uma alma adormecida pela enfermidade, todas as vezes que nós percebemos alguém aprisionado na sua alma, nós vamos ver invariavelmente a presença de pecados ali. E nós, a igreja, precisa denunciar isso, porque uma vez que nós, a igreja, a palavra de Deus vem colocar luz sobre o nosso pecado, o meu, o seu, o nosso pecado, nós temos a possibilidade de sermos curados e de sermos tratados. É o que diz a Bíblia, a palavra do Senhor. E Davi estava no momento em que ele silenciou o seu pecado, e a morte começou a entrar. E no Salmo 32, lá nos versos 3 a 5, ele disse assim: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Que coisa interessante, quando nós silenciamos a dor,
quando nós silenciamos o pecado, quando nós silenciamos o rancor, quando nós silenciamos na nossa alma o ódio, a mágoa, o ressentimento, a prática pecaminosa, seja ela qual for, nós adoecemos. E ele disse assim: pelos seus meus ossos se secaram. E a Bíblia diz no livro de Provérbios que uma alma batida, os ossos vão se secando. Eu já faço e dou este grito há muitos anos. Um coração abatido faz secar os ossos. Todo o entendimento que se tem sobre as ciências do comportamento, toda a reflexão e pesquisa à luz da Bíblia, quando nós percebemos uma alma adoecida, alguém adoecido, por trás de tudo isso, há alguma coisa que precisa ser tratada, alguma coisa que precisa ser lançado fora, alguma coisa que precisa ser verbalizado, declarado, falado, expressado através de palavras. A alma em desordem, resultado de cadeias e aprisionamento emocional e espiritual. E quando nós temos esta alma em desordem, este aprisionamento emocional e espiritual, faz com que as pessoas fiquem migrando daqui para acolá. Esta enfermidade da alma nos rouba o direito ao pertencimento, isola, ela autossegrega o sujeito, o indivíduo, seja ele qual for. Portanto, quando nós pensamos em colocar a alma em ordem, estamos falando de quebrar cadeias, estamos falando de arrebentar com os grilhões que aprisionam. E quando estas pessoas ou esta pessoa começa a experimentar tais coisas, nós começamos a perceber que é restituído a ela o sentimento do pertencimento, de fazer. Mas quando isso está presente, você percebe, as pessoas estão aqui, estão ali, estão acolá. Elas se casam com este, desfaz deste, se casa com aquele outro, desfaz com aquele outro, e assim vai. Por quê? Por conta desta história de vida que ela não permitiu ser tratada por Deus, curada por Deus. E ela vai se autossegregando. E é como diz o texto, um próprio salmo: um abismo chama um outro abismo. A morte que gera morte, a tristeza que gera tristeza, dor que causa mais dores, e assim nós vamos ver uma sequência de destruição e de morte na vida dessas pessoas. Falar é palavra, verbalização, exprimir, expressar, conversar, comunicar, dialogar, discutir, papear, abrir o coração. O oposto disso é esconder, ocultar, encobrir, silenciar, calar, emudecer. Você já percebeu como essas coisas são opostas, antagônicas, mas quando aplicadas na questão da alma, essas coisas são desesperadoras para a vida de cada um de nós. Quando decidimos por nós, as nossas relações, todas elas foram afetadas. A minha relação com Deus, a relação entre nós, eu e o meu próximo, e a minha relação comigo mesmo. Como está a sua alma? Vive a sua alma? A primeira coisa que eu entendo, que eu quero colocar para você é que nós precisamos entender, ou você precisa entender, o que você é em Deus, o que Deus pensou para você. É uma descoberta, repito, é um caminho de descobertas e conquistas. A segunda coisa que eu quero colocar para você é viver o que Deus tem para você viver. Descobrir é uma coisa, mas viver aquilo que Deus tem para nós vivermos é uma outra história. Sabe, o conceito de cura é eliminar o mal. Todas as vezes que ouvimos, olha, precisamos de cura. O que é curar? É eliminar o mal, é cuidar, é atenuar o sofrimento, é conduzir para o bem. Então, qual é o conceito de cura de Deus para a minha vida, para a sua vida, para esta alma enferma, para esta alma em desordem?
é curar, é tratar, é a finalidade terapêutica. É a finalidade terapêutica de Deus em nossas vidas. E eu sempre digo, a igreja é uma comunidade terapêutica, é um lugar de tratamento, é um lugar de cura. Não existe nenhum outro lugar sobre a face da terra mais eficaz que Deus tenha escolhido e preparado sobre a face da terra, senão a igreja como um lugar de cura e de tratamento. É nela que somos tratados e que nós somos curados. O evangelho de Deus é terapêutico. Jesus Cristo, Senhor, é o terapeuta dos terapeutas. Eu posso, na presença dele, chegar e rasgar o meu coração, derramar a minha alma e dizer: Deus, eis aqui o que sou, o homem que sou, verdadeiramente, sem nenhuma dificuldade, e eu posso ouvi-lo. Isto é altamente terapêutico. Davi pergunta: por que estás abatido a minha alma? Sabe, por vezes você perceberá que a desordem externa, já percebeu isto? Por vezes a desordem externa, os nossos relacionamentos, o trabalho, a nossa escrivaninha, a nossa mesa de trabalho, os nossos guarda-roupas, os nossos armários, as nossas gavetas, os nossos horários, às vezes aquilo que nós pensamos na nossa agenda, um livro que nós começamos a ler e nós nunca terminamos, não passamos da primeira, segunda, terceira página. Todas essas coisas e muitas outras, por vezes, refletem uma desordem interna das nossas vidas. Pare para pensar. Às vezes esta desordem externa representa uma desordem interna, mas o contrário também é verdadeiro. Sabe, o terapêutico, aquilo que é cura do processo, o terapêutico é quando as questões que causam sofrimento são colocados diante de nós. É quando entendemos e nos conscientizamos daquilo que nos desestrutura, que nos abate, que nos aprisiona. Portanto, quando eu penso, quando você pensa em que pode e deve ser curado, eu e você, nós precisamos encarar, nós precisamos ter claro diante de nós o que causou tudo aquilo, o que está causando tudo aquilo. E é neste momento que eu quero colocar a terceira coisa para mim e para você neste dia. Nós não podemos calar a dor, não calar a sua dor. Você não pode calar a sua dor. E muitas vezes eu e você, o homem enfermo, esta alma em desordem, quando nós percebemos que as coisas estão desorganizadas do lado exterior, mas principalmente no nosso interior, nós precisamos aprender a falar, não calar a nossa dor, não calar a sua dor. No livro de Provérbios, no capítulo 18, no versículo 21, o texto diz assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. A língua, a fala, a palavra tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. A minha palavra pode ser palavra de vida, e eu posso comer e me deliciar das palavras de vida que a minha língua, a minha palavra pode fazer. Mas o contrário disso também é verdadeiro. As minhas palavras podem ser malditas, podem ser venenosas, e eu vou comer também deste fruto, é o que diz a palavra de Deus. Davi grita a sua dor, ele não se cala diante de sua alma cansada, abatida e claramente depressiva. Ele estava depressivo, ele estava triste, ele estava angustiado, ele estava em sofrimento profundo, e ele pergunta: por que estás abatido a minha alma? É como se nos dias de hoje ele gritasse: por que eu estou vivendo esta crise depressiva, esta crise de ansiedade? Por quê? Por quê? Há uma resposta.
Os versículos 5 e 6 diz assim: por que estás abatido, por que estás assim? Por que você está assim, tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Por quê? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Quando nós olhamos para a Bíblia, a palavra de Deus, e uma das coisas que muitas pessoas têm dificuldades em orar, talvez você tenha dificuldades em falar com Deus, talvez você ainda não conheça Deus como gostaria, mas eu e você, não importa a sua fé, não importa o seu credo religioso, eu e você, todo homem de toda língua, povo e nação, não importa a sua cultura, não importa a cor da sua pele, não importa a sua condição social, eu e você, todos, têm livre acesso à presença de Deus, todos nós. Mas houve um tempo lá no passado, nas formalidades bíblicas, religiosas daquele povo, que a oração foram colocados de lado, todo o ritualismo, toda aquela coisa da reverência era colocado de lado. E quando isso acontecia, e aconteceu, diante do sofrimento do povo e a urgente necessidade das pessoas, eu creio que estamos vivendo um tempo assim. Não precisamos de ritualismo, já passou isso há muito tempo. Nós não precisamos de estar numa igreja, num templo, para nós termos comunhão com Deus. Daqui uns dias isso volta ao normal. Mas hoje, aqui e agora, na minha casa, na sua casa, na sala, no quarto, na cozinha, onde for, na área de serviço, no banheiro, onde for, eu e você, nós podemos simplesmente ter plena e irrestrita comunhão com Deus, em oração e em comunhão com Ele. Mas uma das coisas que nós percebemos é que este ritualismo acabou. Hoje nós não precisamos disso. Hoje o que eu estou falando, e nós estamos aqui de alguma forma dizendo assim, que a ferida se abra. Nós estamos aqui hoje abrindo as feridas, mas cada um pode se permitir ou não abrir as suas feridas, de expor-se diante de Deus, de falar do que verdadeiramente sou, do que verdadeiramente somos. E nós podemos abrir, e Deus quer ouvir o seu coração. É hora de desnudar a sua alma diante dele, falar com toda sinceridade. Isso é cura, isso é terapêutico. É hora de abrir o coração, dizer: ei Deus, eu estou aqui, e eu estou nesta condição. Isso é terapêutico. Deus quer te ver e viver, quer ter e viver um relacionamento de intimidade verdadeira com você. Ele te ouve, Ele te entende, Ele te percebe. E você consegue ouvi-lo, você consegue entendê-lo, e você consegue percebê-lo. Feche-se no seu quarto, isole-se por um instante. Chegue diante de Deus e diga: Deus, eis aqui, Deus, eis aqui a minha vida. Eis aqui o meu coração. Por quê? Sabe, a intimidade verdadeira a intimidade verdadeira com Deus é quando nós não colocamos filtros no que falamos. Eu me lembro, estava algum tempo atrás acompanhando um senhor, e ele estava ainda nos primeiros passos na vida cristã. E num dado momento ele disse para mim assim: pastor, me ensina a orar. E eu disse: pois não, vamos orar. E eu disse: o que eu digo? Diga o que está no seu coração. Diga a Deus: eu estou aqui com você, em concordância com você. Diga exatamente aquilo que está no seu coração. Fale dos seus sentimentos. E eu confesso que eu achei engraçado no primeiro momento, mas não externei nada daquilo. Mas ele começou a orar e disse: ei Deus, falando palavras mais ou menos assim. E no meio da oração dele, ele começou a falar alguns palavrões. Ele começou a xingar, ele começou a dizer coisas que normalmente nós, com este
vocabulário evangeliquez polido e muitas vezes, me perdoe, hipócrita, usamos. Ele começou a dizer palavras, e ele começou a falar da dor dele, ele falou da raiva dele, ele falou da ira dele, ele falou do coração dele, ele falou do sentimento dele. E daqui a pouco aquele homem, um homem barbado, pai de famílias, estava do meu lado chorando, e eu chorando com ele, e ele disse assim: será que Deus ouviu a minha oração? Depois de falar tanto palavrão, pastor, ele disse: pode ter certeza que ele te ouviu. Quantos filtros nós colocamos nas nossas orações? Nas enfermidades da alma existem muitos filtros, muitas camadas, muitas couraças guardando a dor. Uma das coisas que nós podemos fazer quando abrimos a ferida, e nós nos permitimos diante de Deus, para sermos tratados e curados, para que a nossa alma seja colocada em ordem, questione cada sentimento, questione cada pensamento, questione cada desejo. Por quê? Davi nos ensina neste texto: por que estás abatido a minha alma? Ele teve respostas. Por que eu estou tão ansioso? Ele teve respostas. Por que eu estou tão depressivo? Ele teve respostas. Ele via as ondas passando sobre si, e ele expressa: um abismo chama um outro abismo. Eu sei que os dias são difíceis, mas neste momento de questionamento, e eu repito, questione todos os seus pensamentos. Esta é a forma como nós deparamos e nós encaramos a dor, a enfermidade que tem permeado as nossas almas. Muitas vezes, quando nós levantamos de manhã e o coração está abatido, você deve perguntar: por que meu coração está abatido? E você se volta para Deus, para este Deus da intimidade, onde você abre e fala, expressa, sem camadas, sem filtros, sem couraça, sem nada, e você diz: ei Deus, por que meu coração está assim? E você então ouve de Deus, e você busca em Deus, como Davi buscou e disse: espera em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu auxílio, meu Deus, Ele é a minha rocha, Ele é a minha segurança. É a verdade que nós encontramos na palavra. Questione cada sentimento. Estou alegre porque eu estou alegre, eu estou feliz porque eu estou feliz. Davi disse assim: espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Meu querido, permita-se derramar diante de Deus. Questione cada sentimento. Questione a sua ira, aquela ira descontrolada, a impaciência. Questione a depressão, a tristeza da alma. Questione. Mas saiba que você tem e nós teremos a resposta em Deus e na sua palavra. Davi disse: espera em Deus, pois ainda o louvarei, porque Ele, meu auxílio e Deus meu. O Senhor abriu a ferida, como lemos no início desta palavra. E Oséias diz e conclama, o povo é conclamado por Deus através do profeta: vinde, tornemo-nos para o Senhor, porque Ele abriu a ferida, Ele vai sarar a ferida. Quando Deus não trata a ferida, eu repito, nós ficamos como nômades. Nós migramos daqui, dali, para acolá.
nós criamos couraças, camadas de proteção. Ao sinal da menor ou mais simples ameaça que seja, nós nos escondemos no casulo, como uma concha. Nós nos escondemos, nos calamos, nos silenciamos, mas a ferida continua latejando. O que Deus quer que você possa abrir o coração, sinceramente, se desnudar diante dEle, como Davi nos ensina neste salmo. Ele fala de todos os seus sentimentos, e ao final ele pôde expressar: eu tenho a minha confiança, e eu tenho a minha esperança em Deus. Ele abriu a ferida. Talvez a sua ferida esteja aberta, mas Ele promete que Ele vai sarar a ferida. Mas eu quero dizer algo para você: só você pode impedir que Ele faça tais coisas. Vamos orar, vamos colocar diante do Senhor nossas vidas. Pai, a pergunta que temos neste dia é: por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Deus, nós temos visto, nós temos observado, nós temos acompanhado dias tão difíceis na vida da nossa sociedade. E querendo ou não, Deus, isto tem refletido sobre a vida do teu povo, da nossa comunidade, de outras comunidades, o teu povo. Mas Deus, hoje nós apenas refletimos. O nosso desejo hoje e a nossa oração hoje é que o Senhor possa, ó Deus, que o Senhor possa abrir a ferida. Que esta casca, esta couraça, esta camada que esconde a verdadeira ferida possa ser removida, possa ser tratada, possa ser higienizada. Ó Deus, que a correta asepsia seja feita. Ó Deus, nós não estamos falando de uma ferida de pele, estamos falando de alma. E como dói, Deus, falar destas coisas. Como dói falar do abandono. Como dói falar da mágoa, do ressentimento. Como dói tratar a orfandade. Como dói, Deus, tratar as palavras que nos feriram. Como dói, Deus, perceber e acessar coisas da nossa mente, da nossa alma e sermos tratados e curados pelo Senhor. Tenha bondade, Deus, tenha misericórdia. Deus, que cada um, ao ouvir esta palavra, ao participar deste encontro aqui, possa ter entendimento de que há um lugar no teu coração que o Senhor quer acolhê-lo, que o Senhor quer abraçá-lo, que o Senhor quer tratá-lo. Não permita, Deus, que ele, que ela continuem sendo fugitivos de si mesmos, mas que sejam encontrados em Ti, que sejam achados em Ti, e sejam assim fortalecidos e renovados. Deus, eu creio que este tempo é um tempo de descobertas, é um tempo para a igreja, é um tempo para cada homem, cada mulher de Deus perceber coisas do Senhor para cada um de nós. Deus, nós não estamos vivendo este tempo por acaso.
É um tempo de silenciar a nossa alma, mas silenciar a nossa alma derramando-a diante do Senhor. É o tempo de perceber e entender a voz do Senhor. É um tempo, ó Deus, de nos derramar na presença do Senhor. E cada um tem a forma que consegue fazer isto. Deus, então eu oro hoje para que brote a cura do Senhor neste coração. Deus, que o Senhor possa levantar o abatido, que o Senhor possa levantar e fortalecer a vida deste homem cansado, deste homem angustiado, estressado, preocupado, temeroso, que ele possa colocar a esperança dele, este homem, esta mulher, colocar a sua esperança em Deus, como o homem do Senhor, como Davi disse, pois ele é meu auxílio e Deus meu. Seja auxílio, seja cura, em teu nome, Pai, seja presente na vida dele e na vida dela. Dê a ele, a ela, sua casa, sua família, uma semana plena, cheia da graça do Senhor. Recebe a nossa adoração, e nós cremos que o Senhor continuará a fazer e trabalhar em nossas vidas. Oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus o abençoe. Seja plena a sua vida. E que Deus, com a sua escolha, sua decisão, certamente fará, o ajudará a colocar a sua alma em ordem. Que Ele te abençoe, em nome de Jesus.